A assessora de casamento do meu irmão me ligou do nada. A voz dela era ríspida, quase ensaiada. Sua família cancelou seu convite, mas eles querem ficar com o sinal de R$ 325 mil que você pagou. Por um momento, não consegui respirar. Meu próprio sangue, estava me excluindo, me apagando de um dia que eu construí com minhas próprias mãos. Eu disse apenas uma coisa: cancele o casamento inteiro. Ela ofegou. Mas, senhor, você não é a noiva. Eu a interrompi. Não, mas eu sou o dono do espaço de eventos, da empresa de catering e da rede de hotéis que eles reservaram para os convidados. O silêncio na linha foi ensurdecedor. Foi naquele exato momento que percebi que a família pode te ferir mais profundamente do que qualquer estranho, e que o respeito não pode ser implorado. Tem que ser conquistado. Meu nome é Vitor, e esta é a minha história. Antes do telefonema que partiu minha família, havia a garoa de São Paulo, que costurava a cidade com fios cinzentos, molhando as calçadas do Grajaú e batendo na velha madeira da nossa casa alugada. Eu tinha 12 anos, na noite em que as calhas transbordaram, e a faixa de pedestres perto do ponto de ônibus virou um rio raso. Otávio tinha 14, mais alto, mais forte. O casaco dele fechado até o pescoço. Ele nos cobriu com um guarda-chuva preto surrado e me puxou pela rua inundada, a água gelada encharcando nossos sapatos. Só temos um ao outro, Vi. Ele disse, a voz firme sobre a tempestade. Tudo a tempestade. A chuva vai passar. Eu acreditei nele com tanta força que doeu. Gravei aquelas palavras em mim como uma marca. Contávamos moedas no chão do quarto naquele inverno. Moedas de R$ 1 alinhadas nos veios do assoalho de pinho. De 50 centavos numa caneca de café. De 1 centavo numa caixa de sapatos. As horas da minha mãe na loja de conveniência da esquina tinham sido cortadas. Meu pai estava trabalhando até tarde de novo, o que significava o brilho de planilhas e uma nova namorada que conhecia restaurantes melhores do que os do nosso bairro. Aos sábados, eu amarrava um avental na cintura, em um café no Mercadão, e aprendia a sorrir para estranhos enquanto vaporizava leite. Otávio pegava turnos noturnos em um centro de distribuição do Mercado Livre, carregando paletes sob luzes zumbindo, voltando para casa com o cheiro de papelão impregnado nas mangas. Quando podíamos, pegávamos o ônibus para a represa de Guarapiranga e montávamos uma barraca perto da água. Uma manhã, depois que a chuva tinha deixado as pedras escorregadias, eu escorreguei perto da beira. Otávio me puxou de volta pelo capuz do meu casaco com tanta força que caí em cima dele. Ele riu. Eu não. Aquela foi a primeira vez que entendi o que significava ser salvo. Ao final do ensino médio, cheguei a uma conclusão que não me abandonava. O autorrespeito era meu único bem. Ninguém poderia tomá-lo de mim. Fui para a USP estudar hotelaria e comecei onde todo mundo começa, na recepção, noites e fins de semana. Aprendi os nomes dos clientes frequentes sem precisar olhar. Aprendi onde encontrar lençóis extras às 2 da manhã. Aprendi que hospitalidade não é servidão, é coreografia. As pessoas confundem os dois, especialmente o tipo de gente que nunca limpou champanhe derramado antes do amanhecer. O mercado ficou instável em 2019. E eu comprei um hotel falido no centro histórico que cheirava a veludo úmido e memória. Todos me disseram que era loucura. Eu vi uma escadaria que valia a pena salvar e um lustre que tinha testemunhado um século de primeiras danças. Arranquei o mofo, refiz a fiação e fiz o prédio respirar ar puro. Painéis solares no telhado, um jardim vertical subindo pelo poço de luz, sistemas de água, de reuso, zumbindo, atrás das paredes. No primeiro fim de semana de reabertura, o lobby estava lotado. O bar estava barulhento, e eu fiquei de pé sob o lustre na hora de fechar, tonto, de alívio.
A garoa lá fora tinha se transformado numa névoa fina. Pela primeira vez, parecia uma bênção. Chamei o lugar de Aurora Prestige. Depois abri mais 4 pela cidade e nos jardins, cada um mais sustentável que o outro. A Cúpula Gourmet nasceu disso, um serviço de catering que não tinha gosto de pretensão. Servíamos comida de verdade, comida boa, do tipo que você se lembra. Naquela altura, Otávio tinha seu próprio caminho na construção civil. Ele subiu dos andaimes para gerenciar canteiros de obras inteiros, do tipo de projetos de vidro e aço que a Faria Lima produz. Nos fins de semana, ele trazia uma equipe para consertar um telhado ou lixar um corrimão para mim, recusando o pagamento com um sorriso e um apenas invista em nós dois, irmãozinho. Funcionou. Por um tempo, tudo funcionou. Então, veio o baile de gala beneficente em um espaço de eventos nos jardins. A Cúpula Gourmet serviu ostras frescas de Santa Catarina, pirarucu defumado, brotos ainda vivos e salmão que se desfazia como porcelana. Eu estava na cozinha quando vi Laura Vargas pela primeira vez, toda fina e elegante, estudando o Rio Salão como se pertencesse a ela. Ela pegou um canapé com 2 dedos e perguntou a um garçom se não havia uma maneira menos manual de servir o próximo prato. Eu observei Otávio observá-la. A maneira como algo dentro dele se aquietou. Não foi sutil. As esculturas de vidro no teto refletiam a luz e a espalhavam sobre ela e, por um segundo literal, pensei, talvez seja isso que ele estava esperando. Ignorei a reclamação que ela fez no dia seguinte sobre um barman, muito informal, com uma unha lascada, mesmo que ela tenha elogiado o potencial de Otávio na mesma frase. Disse a mim mesmo que aquele era apenas o tom da elite tradicional. Elogios finos, julgamentos espessos. Em um restaurante na Bela Vista, entre massas e vinho, conheci a mãe dela, Isabela, de uma confiança sob medida, e seu pai, Marcelo, cujo silêncio parecia uma auditoria. Isabela olhou para Otávio da mesma forma que um doador olha para uma ala de museu. Você tem tanto potencial. Então ela olhou para mim e acrescentou: serviços são um ponto de partida, não um destino final. Eu sorri, porque sei como fazer isso. Otávio sorriu porque não sabia o que mais fazer. No caminho de volta para o carro, ele começou a usar palavras que eu nunca tinha ouvido em sua boca antes. Branding, sinergia, posicionamento. Naquela primavera, em uma mesa no Mercadão ainda úmida da limpeza matinal, Otávio me disse que ia se casar. O sorriso dele era o de antigamente, o da noite do guarda-chuva. Eu o abracei com tanta força que minha cadeira arranhou o chão. Use o Aurora Prestige, eu disse de uma vez. Eu cubro o espaço e os quartos. Vou cobrir o sinal de $325.000. Ele tentou recusar. Então me deixe fazer isso. Irmãos são uma economia estranha, presentes que voltam de maneiras que você não pode prever. Brindamos com canecas de café e rimos quando o líquido derramou, porque ainda éramos aqueles garotos, afinal. Aqueles que pensavam que poderiam afastar uma tempestade com um guarda-chuva preto e uma promessa. Quando saí, uma garoa fina vinha da rua, tão leve que parecia imaginária. Ainda temos um ao outro, disse a mim mesmo, e era verdade. Então, meu telefone vibrou. Um gerente me mandou uma mensagem dizendo que a assessora queria revisitar o lustre. Minhas costas gelaram. O lustre não é decoração para mim. É uma testemunha. Você não arranca uma testemunha porque seu mood board diz neon. Encontrei a antiga reclamação de Laura na minha caixa de entrada naquela noite. Aquela que eu tinha arquivado e esquecido. 2 parágrafos, cuidadosos, perfumados com superioridade.
Uma última linha elogiando a visão de Otávio, sua prontidão, seu alinhamento. Fechei o e-mail e encarei o teto, ouvindo a chuva reaprender nosso telhado. Meu celular acendeu novamente. Um e-mail da assessora, Lídia Torres, brilhando com pontos de exclamação. Para evitar conflito de interesses, ela escreveu, vamos encaminhar todas as decisões de design através de Otávio e Laura. Não há necessidade de colocar o Vitor em cópia. Li 2 vezes, depois de novo, e ouvi o velho guarda-chuva tremer em minhas mãos. O escritório de Lídia parecia um catálogo de eficiência. Paredes brancas, eucalipto em um tubo de vidro, bandejas rotuladas com uma fonte que só pessoas caras usam. Ela me recebeu com um calor praticado e ofereceu água da mesma forma que um segurança oferece entrada. Para manter o profissionalismo, disse ela, deslizando uma pasta fina pela mesa. Todas as alterações criativas serão aprovadas por Laura. Você será nosso parceiro de infraestrutura. Tão crucial. Abri a pasta. Ela continha meus próprios contratos, resumidos para mim como se eu nunca os tivesse visto. Eu não sou um parceiro de infraestrutura, eu disse. Eu sou o dono do espaço, da empresa de catering e do bloco de quartos. O sorriso de Lídia diminuiu. Exatamente. É por isso que papéis claros importam. O dia da degustação veio e se foi sem mim. A cúpula gourmet recebeu um briefing que parecia um comunicado de imprensa de tecnologia. Kobe importado, folhas de prata, comestíveis, mesas de LED pulsando em sincronia com uma playlist selecionada. Techlux, dizia a apresentação, como se cultura fosse um interruptor de luz. O chefe principal me enviou uma foto da montagem, os ombros tensos na imagem. Encarei o brilho engolindo o salão e tentei imaginar nosso lustre flutuando acima dele, como uma relíquia em uma sala de cirurgia. Isabela enviou uma diretiva através de Lídia: remover o lustre. Não se encaixa no mood board, explicou Lídia. O eufemismo era gritante. Não se encaixar em um mood board não é o mesmo que não se encaixar no prédio. Solicitei uma revisão de segurança e patrimônio histórico, protocolei um memorando com o Conde Prat e, pela primeira vez, desde que ofereci aquele sinal, senti uma linha se endurecer dentro de mim. História não é um adereço. Naquela noite, revisei o contrato. Cláusula 12. Ética e honra do local. Redigida de forma limpa com meu advogado, meses antes, para um dia que eu esperava que não chegasse. Respeito pela equipe e propriedade, conformidade com segurança e preservação. Tolerância zero para assédio ou degradação. A violação resulta em pausa ou término do evento, com o sinal tratado conforme o cronograma anexo. Enviei a Lídia um e-mail calmo, com o documento atualizado e uma nota sobre como estávamos orgulhosos de sediar este marco familiar. Otávio ligou na manhã seguinte. Sua voz era cuidadosa, do jeito que você fala, quando as pessoas que você ama também são pessoas que você precisa gerenciar. Não crie caso, Vi, ele disse. Eles só querem dar um toque diferente. É estética. Eu vou manter o equilíbrio. Olhei para a rua molhada, da cor de aço. Vou permitir um corredor de LED, apenas uma fita de luz, nada tocando no lustre. Eu disse. Ele exalou como se eu o tivesse absolvido. No final da tarde, um técnico de iluminação, com a cabeça raspada e os olhos mais honestos que eu tinha visto em toda a semana, me parou do lado de fora do salão de festas. Ele olhou para os 2 lados do corredor e depois virou seu iPad na minha direção. Um plano floresceu na tela. Linhas nítidas e ambição clandestina. LEDs formando uma teia no teto, um halo projetado para eclipsar completamente o lustre. Nenhuma assinatura minha. O nome do arquivo no canto. Vargas Final, meio-dia,
Aprove, dono ou PDF. Senti algo no meu peito se esticar. De onde você tirou isso? Perguntei. Ele deu de ombros. Eles mandaram por fora. Disseram que você estava ocupado. De volta ao meu escritório, procurei nos e-mails em que Lídia havia me incluído e os achei limpos demais. Menções a mim estavam no tempo passado, como se eu já tivesse aprovado o que nunca vi. Cavei mais fundo e encontrei uma veia que não deveria encontrar. Uma troca de e-mails separada entre Lídia, Isabela e Laura, com o assunto comunicação otimizada. Lá dentro, em frases arrumadas, elas concordaram em me excluir temporariamente para evitar pressão do proprietário e manter o fluxo criativo desimpedido. A expressão fluxo criativo me deu vontade de rir e depois quebrar alguma coisa. Otimizar é o que você faz com uma máquina, não com uma pessoa. Anotei o nome do fornecedor de iluminação delas no meu caderno e sublinhei 2 vezes. Meses antes, eles me ofereceram um pacote de internet das coisas, que poderia diminuir as luzes a partir de um telefone, coletar dados dos convidados e provavelmente sussurrar para sua torradeira, se solicitado. Eu recusei por questões de segurança. Agora, aquele fornecedor estava de volta, sob uma fatura mais bonita, prometendo glamour contínuo. Fechei o caderno e senti o peso familiar da chuva em meus ombros. 2 dias depois, meu gerente de eventos, Theo, entrou no meu escritório com um olhar que fez minha pele saber antes do meu cérebro. Ele colocou uma impressão brilhante na minha mesa. Novo mapa de assentos da Lídia, disse ele. Não consigo te encontrar. Tracei as mesas curvas com o dedo, procurando meu nome, não surpreso e ainda assim incrédulo com a rapidez com que uma pessoa pode desaparecer. Na última fileira, uma caixa estava emoldurada em dourado. Reservado. Apenas Família Vargas. Li as palavras 2 vezes, depois olhei para Theo. Do lado de fora da janela, a garoa aumentou, transformando-se em uma chuva constante. Eu quase podia ouvir a voz de Otávio daquela faixa de pedestres, inundada, anos atrás. Só temos um ao outro. Pressionei a palma da mão na página e senti o papel frio sob minha pele. O lustre acima do salão de festas piscaria ao entardecer, estivesse eu sentado ou não. Mas eu sabia, tão claramente, como se Lídia tivesse dito em voz alta, que alguém aqui tinha decidido que meu lugar era atrás de uma porta de cozinha de vai-vem. E eu sabia, tão claramente quanto a chuva caindo sobre o centro histórico, que eles estavam errados. Liguei para Lídia assim que o novo mapa de assentos chegou à minha mesa. Mantive minha voz neutra, do jeito que faço quando um hóspede está gritando às 2 da manhã sobre travesseiros. Deve haver um engano, eu disse. Coloque-me em uma mesa da família. Ela não hesitou. Para evitar conflito de imagem, preferimos que você ajude nos bastidores. Fica mais limpo. Limpo. Essa palavra faz muito trabalho pesado quando as pessoas querem te tirar da foto. Eu não sou funcionário neste evento, eu disse. Sou família e sou dono do prédio em que estamos. Ela adoçou o tom. É exatamente por isso que gostaríamos de você nos bastidores. Isso mantém a narrativa coesa. Desliguei antes de dizer algo que não poderia retirar. Algumas noites depois, nos encontramos novamente no restaurante da Bela Vista. O mesmo toldo vermelho, a mesma vista para o beco onde os músicos de rua aquecem as mãos com café. Isabela admirou o SUV novo que Otávio havia estacionado do lado de fora. Muito mais apropriado, disse ela. Reflete para onde sua vida está indo. Eu disse a eles que manter o lustre significava manter nosso seguro feliz e nosso status de patrimônio tombado intacto, e que isso importava culturalmente, não apenas cosmeticamente. Isabela girou o vinho na taça e sorriu sem calor. Esse lustre é muito antigo,
disse ela, como se estivesse descrevendo um suéter de brechó. Otávio olhava para seu prato e deixava o silêncio dizer o que ele não diria. A rede de fofocas funciona mais rápido do que qualquer comunicado de imprensa nesta cidade. Um amigo me chamou de lado em um clube perto da Faria Lima, o tipo de lugar onde todos fingem não notar, engenheiros de software comprando champanhe aos montes. Ele ouviu Laura brincando que as fotos ficariam mais limpas sem uma vibe de serviço poluindo o fundo. As pessoas riram. A história chegou a um grupo de chat da faculdade, do qual eu ainda fazia parte. Um daqueles grupos que só se ilumina para casamentos, nascimentos e fofocas. Observei as bolhas de digitação surgirem e morrerem, e percebi como uma história se solidifica rapidamente quando você não é quem a está contando. Eu precisava de regras, não de rumores. Agendei 10 minutos com Clara Ribeiro na Secretaria de Planejamento da cidade, uma mulher cujos e-mails pareciam o código de obras. Ficamos sobre uma planta impressa do salão de festas enquanto a chuva batia na janela. Ela apontou para o esquema de WMC, iluminação, proposto com uma caneta. Isso excede os limites de luminância para interiores históricos aprovados. Você precisará de mitigação ou de uma licença que não conseguirá a tempo. Se um fiscal passar por aqui durante o ensaio e vir isso, eles vão fechar tudo e te multar. Ela me entregou um panfleto e depois olhou para cima. Documente tudo, disse ela. Áudio, datas, cadeia de custódia. Se isso der errado, alguém vai fingir que não sabia. De volta à minha mesa, escrevi um e-mail curto e profissional para Lídia, Laura e Otávio, descrevendo os requisitos de conformidade, anexando as seções relevantes do código da cidade, observando o risco e oferecendo 2 alternativas seguras que ainda lhes dariam brilho sem queimar a história do prédio. A resposta chegou 10 minutos depois, não de Lídia, mas de uma assistente cujo nome eu não reconhecia. Selecionamos uma abordagem diferente, dizia. Sem saudação, sem assinatura. O tipo de e-mail que deixa impressões digitais sem ter uma mão. Quando o dinheiro está errado, você sente como uma corrente de ar. Abri o registro do depósito e vi os números se moverem. Os 325 mil dólares já estavam divididos em categorias não reembolsáveis. Importações personalizadas, taxas de design, frete internacional. Nenhuma alocação tinha minha contraassinatura, o que nossos contratos exigem. Não era apenas presunçoso, era uma armadilha com um tapete por cima. Pesquisei nos registros da junta comercial. O evento não foi reservado em nome da família, mas através de uma empresa de fachada com um título limpo e esquecível, controlada por Isabela. A responsabilidade separada da reputação com uma única linha em um único formulário. Se algo se tornasse público e feio, se minha cláusula de honra e conduta tivesse que ser aplicada, aquela casca levaria o primeiro golpe enquanto o sobrenome real permaneceria polido. Sentei-me ali com a impressão no colo, ouvindo os cabos do elevador cantarem atrás da parede, e entendi quão longe o tabuleiro havia sido montado antes mesmo de eu chegar à mesa. Comprei um gravador de voz barato e o coloquei no meu paletó. A partir de então, salvei todas as chamadas, todas as mensagens de texto, todos os PDFs, todas as versões de todos os planos, com carimbos de data, hora e notas. Theo criou uma pasta privada em nosso servidor, rotulada com o nome de um fornecedor em que ninguém, nunca, clica. Se um fiscal aparecesse no ensaio, eu queria estar pronto. Se um advogado ligasse mais tarde, eu queria ser inabalável. Naquela noite, a cidade parecia uma folha de lata molhada. Fiquei sozinho no salão de festas, o lustre jogando ouro sobre o parquet como mel derramado, e tentei lembrar o som exato da voz de Otávio naquela rua inundada anos atrás.
O ar-condicionado zumbia, a chuva batia contra o vidro alto, e nossa promessa, a promessa dele, farfalhava, como papel, rasgando na dobra. Meu celular vibrou na minha palma. Mano, não cria caso. Otávio havia escrito. Você não precisa estar na foto para botar ainda ser da família. Olhei para as palavras e depois para a bolha de digitação que nunca se tornou Nea. Pressionei minha testa contra a janela fria e me perguntei pela primeira vez onde o guarda-chuva havia rasgado e quem segurava a faca. O roubo não foi dramático. Foi arrumado. Um júnior da cúpula gourmet me enviou uma apresentação para o alinhamento criativo final. E lá estava, no slide 6, Fusão Cúpula, o menu sazonal que eu desenvolvi no ano anterior para um cliente de tecnologia que queria ingredientes locais tratados como estrelas, agora rotulado com um brasão que não me pertencia. Eles mantiveram a estrutura. Pirarucu defumado, com brotos de samambaia, folhas baby colhidas ao amanhecer, uma granita de caju que limpa o paladar entre os pratos. E mudaram os nomes. Menu Inovação Vargas. Lia-se em uma fonte serifada, como se renomear fosse o mesmo que criar. Pedi uma reunião e consegui 15 minutos no escritório de Lídia, entre duas degustações. Ela sentou-se de costas para uma janela, com as mãos entrelaçadas como em oração. Deslizei a apresentação antiga da cúpula sobre a mesa. Depois, a nova. Este é o meu trabalho, eu disse. Esta é a minha assinatura. A origem dos ingredientes, a sequência, a história. Ela ofereceu uma inclinação simpática da cabeça. Boas ideias precisam pertencer à marca, disse ela. Esta família é uma marca. Estamos alinhando tudo o que eles tocam. Eu não sou uma extensão de marca, eu disse. Sou um proprietário e esse menu pertence à minha empresa. Ela sorriu. O tipo de sorriso que vem com contas de custódia. Estamos celebrando a visão da Laura. O serviço apoia a visão. Você, de todas as pessoas, sabe disso. Em um jantar de família na semana seguinte, Isabela elogiou a direção criativa de Laura na comida, pontuando cada prato com um aceno para a filha, como uma deixa para aplausos. Otávio concordou. Os olhos no copo, não em mim. Observei garçons que eu treinei deslizarem pelo salão, segurando pratos que nós desenhamos, em uma cozinha que eu construí. E me obriguei a engolir. Já treinei equipes para passar por humilhações piores. O truque é não deixar seu rosto se mover. De volta ao meu escritório, adicionei documentos ao arquivo da cláusula 12. Trocas de e-mails, menus lado a lado, notas de meus chefes com datas e assinaturas. A cláusula não era uma espada, era um andaime. Se eu tivesse que subir nele, faria isso com as duas mãos cheias. Então as contas apitaram. Um distribuidor de vinhos de luxo enviou uma confirmação amigável para um pedido com garrafas raras, que custavam mais do que a maioria dos carros usados. O comprador registrado era Otávio. As informações de pagamento em arquivo pertenciam à cúpula gourmet. A contadora de Lídia tinha, gentilmente, encaminhado nossos dados bancários para otimizar o processo. Um pedido de desculpas evasivo se seguiu quando pediu uma explicação. Um engano honesto, ela escreveu. O total, devido, era de 240 mil. Passei no escritório de Lídia, sem hora marcada. Você encaminhou uma compra particular através da minha conta corporativa, eu disse. Reverta isso. Ela juntou as pontas dos dedos. O cliente solicitou uma experiência de convidado contínua. Nós simplesmente facilitamos. Gastando meu dinheiro, eu disse, cometendo fraude. Ela inspirou como uma professora de yoga. Uma palavra tão feia. Então tente roubo, eu disse. Serve. Ela arrumou uma pilha de papéis que não precisava ser arrumada.
Vamos corrigir o faturamento. Soou como uma promessa feita ao vento. Nas letras miúdas de um acordo paralelo que não me pediram para assinar, encontrei uma cláusula que dizia que o proprietário do local não interferiria nas decisões de conteúdo criativo. Estava anexado, não ao meu contrato, mas à papelada da empresa de fachada. Papel timbrado. Diferente. Mesma caligrafia. A frase não era sobre criatividade. Era sobre poder. Construía um muro em torno de decisões que deveriam, por qualquer leitura, sã de responsabilidade, me incluir. Imprimi a página e a segurei contra uma luz. Você pode ver os ossos de uma mentira se a iluminar por trás, as camadas, as edições, a mão que quer ser invisível. Adicionei-a ao arquivo e telefonei para meu advogado. Ele ouviu sem interromper e depois disse: eles estão tentando te encurralar no seu próprio prédio. Não pisque. Naquela noite, encontrei Theo em um bar, a algumas quadras da Marginal. O tipo de lugar que ainda cheira a cera de madeira e décadas de jogos de futebol. Pegamos uma mesa perto da jukebox e repassamos o histórico de pedidos, fornecedor por fornecedor, rolando por números que deixaram de ser números e começaram a parecer pressão. Ele me disse que um ajudante de cozinha foi instruído a raspar meu nome dos documentos internos antes de entregá-los à equipe de Lídia. Eles não querem que você seja acreditado por nada, disse ele, como se isso ainda o surpreendesse. Ele tem 24 anos e ainda não aprendeu como as pessoas podem ser previsíveis. Voltei para o hotel sob uma chuva que começava e parava como dúvidas. O lobby estava silencioso, o tipo de silêncio que só vem depois da última chamada, quando até as máquinas de gelo estão cansadas. No meu escritório, a tela do computador despertou e jogou uma luz azul nas paredes. Uma notificação apareceu no canto, educada e cirúrgica. Pagamento recusado. Cobrança de R$240 mil. Distribuidor de vinhos. Soltei o ar dos meus pulmões e o senti raspar minhas costelas na saída. Encaminhei o aviso para meu advogado, para Theo, para mim mesmo, porque enviá-lo 3 vezes o fazia parecer mais pesado. O lustre estava escuro agora, apenas uma forma no teto. Recostei-me, fechei os olhos e lembrei de Otávio me puxando para longe de uma beirada escorregadia de chuva, todos aqueles anos atrás, rindo como se fôssemos invencíveis. A cidade zumbia através do vidro, e em algum lugar nela, um teclado clicava, enquanto alguém digitava uma narrativa que preferia. Abri os olhos, acendi a luminária da mesa e apertei o botão de gravar no pequeno dispositivo no meu bolso, nomeando o arquivo com a data e a hora. Em algum lugar entre o último jantar e este cartão recusado, meu trabalho se tornou a decoração deles, e minha generosidade a alavancagem deles. A próxima parte não seria gentil. O chá de panela apareceu primeiro no meu celular, brilhando em uma story de um evento nos jardins. Vi Laura em seda branca, Isabela Seo ao seu lado, risadas, subindo sob aquelas gigantescas esculturas de vidro. Todos na família foram convidados, exceto eu. Nem uma mensagem, nem mesmo uma menção de cortesia. Uma tia me encaminhou uma foto de seu convite dourado, em relevo e pesado, elogiando o quão grandioso tudo era. Olhei para ele até as letras se tornarem um borrão. Naquela semana, a fofoca sobre as fotos ficarem mais limpas, sem uma vibe de serviço, se espalhou por um grupo de chat de anos. Eu não respondi, porque o que eu poderia dizer? Eles já estavam me apagando. Confrontei Otávio. Ele ficou no meu escritório, mudando o peso de um pé para o outro, do jeito que fazia quando sabia que estava errado. Eles estão sob pressão, disse ele. Às vezes você recua para manter a paz. Lembrei a ele que não estava pedindo um holofote, apenas para não ser cortado da foto. Ele não respondeu. Seu silêncio me disse o que importava mais para ele agora.
se encaixar no mundo deles. Naquela noite, peguei a cláusula 12, a cláusula de ética que eu havia escrito no contrato, e ali até meu pulso desacelerar. Salvei cada print de tela do chá de panela, cada comentário, cada clipe. Se eles queriam fingir que eu não existia, o rastro de papel dizia o contrário. Um jovem funcionário veio até mim discretamente com um detalhe. Lídia havia enviado aos convidados dos Vargas uma lista de hotéis preferenciais. Nenhum deles era o Aurora Prestige. Eles queriam meu salão de festas, minha equipe, meu sinal, mas não meus quartos. Logo depois, um relatório de conformidade passou pela minha mesa. Os LEDs importados para o teto traziam avisos: picos de calor, risco potencial de incêndio em espaços fechados. Lídia havia enterrado essa nota. Adicionei-a ao meu arquivo. O golpe final veio como uma mensagem de texto de um número desconhecido. Se você quer manter sua reputação, fique fora. Este casamento não é seu. Era assinado apenas T. Olhei para a mensagem até que a chuva lá fora borrasse as luzes da cidade. Naquela noite, na janela do meu apartamento, meu reflexo parecia um estranho na festa de outra pessoa. Percebi que se eu não parasse isso, o casamento destruiria tudo o que eu construí. A ligação veio no meio de uma reunião de orçamento. A voz de Lídia era seca, profissional. Sua família decidiu cancelar seu convite, mas eles gostariam de reter os 325 mil que você deu como sinal. Eles acreditam que foi voluntário. Eu não hesitei. Cancele o casamento inteiro. Ela ofegou. Você não é a noiva. Não, eu disse. Mas eu sou o dono do espaço, sou o dono do catering, sou o dono dos quartos de hotel que eles reservaram. E eu tenho um contrato que me dá esse direito. Desliguei, antes que ela pudesse responder. Liguei para meu advogado. Ele confirmou o que eu já sabia. Exclusão da tomada de decisões, uso indevido de fundos, violações de segurança. Tudo motivo para rescisão. Ele me disse para ser firme. Otávio invadiu meu escritório logo depois, a chuva ainda em seus ombros. Não faça isso, ele implorou. Você vai estragar tudo. Coloquei as evidências na frente dele. Meu menu roubado e rebatizado, o pedido de vinho fraudulento, o aviso de conformidade, os eventos de família para os quais não fui convidado. Você se lembra do guarda-chuva? Perguntei. Você disse que só tínhamos um ao outro. O que aconteceu com isso? Ele não respondeu. Momentos depois, Isabela e Laura entraram, frias e afiadas. Isabela ameaçou processos judiciais. Laura zombou. O que você tem, além de memórias baratas? As palavras cortaram Otávio e pela primeira vez vi a dúvida piscar em seu rosto. Marcelo estava atrás delas, dizendo pouco, seus olhos pesados. Naquela noite, o ensaio se arrastou para o salão de festas. A chuva batia nas janelas. Os convidados sussurravam sobre a tensão, sentindo algo cru sob a superfície. O lustre brilhava acima de nós, firme como sempre. Otávio pegou o microfone, sua voz tremendo. Não sei se consigo continuar com isso. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu advogado. Registros mostrando que o fornecedor de iluminação já havia sido processado por fraude e instalações inseguras. A prova de que a cláusula se sustentava. Guardei o celular no bolso. Marcelo se aproximou e disse em voz baixa: Você fez a coisa certa. Se ele se casar assim, vai se perder. O ensaio se desfez em um silêncio desconfortável. Lá fora, a chuva começou a diminuir, um leve raio de sol rompendo as nuvens. Otávio olhou para mim, procurando por algo. Eu assenti uma vez. Ele assentiu de volta,
como se lembrasse de uma promessa que fizemos anos atrás, sob um guarda-chuva preto na tempestade. O momento havia chegado. O que viria a seguir mudaria tudo. Quando o quarteto de cordas tocou seus primeiros acordes, todos os assentos no salão de festas estavam ocupados. Os convidados esticavam o pescoço para ver Laura entrando, a seda branca se derramando pelo corredor como uma declaração. Isabela a seguia, o rosto em triunfo, enquanto Marcelo ficava à margem, quieto e indecifrável. O lustre acima de nós brilhava com seus cristais, capturando a luz repentina que rompeu a chuva da manhã. Eu estava de lado, a pasta de evidências debaixo do braço, esperando. Otávio estava sob o arco, rígido, examinando a multidão até que seus olhos encontraram os meus. Por um instante, éramos apenas nós dois de novo, os garotos em uma rua inundada compartilhando um guarda-chuva. Então, o celebrante começou, e eu dei um passo à frente. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Esta cerimônia não pode prosseguir. Os contratos foram violados, fundos foram mal utilizados, propriedade intelectual foi roubada, a segurança foi ignorada. Murmúrios se espalharam pela sala. Levantei a fatura do vinho com a assinatura forjada de Otávio, o memorando de conformidade da iluminação, os menus lado a lado. Celulares se ergueram no ar, gravando, transmitindo. Laura retrucou, a voz afiada. Você está com ciúmes do seu irmão. A sala ficou em silêncio enquanto eu desdobrava e ia a declaração do meu advogado, confirmando meu direito de cancelar. Os sussurros se transformaram em arquejos quando li a cláusula em voz alta. Otávio tremeu, o microfone escorregando em sua mão. Ele olhou para mim, depois para o lustre e de volta para mim. Eu não posso fazer isso, disse ele finalmente, suas palavras trêmulas, mas verdadeiras. Eu esqueci quem eu sou. A multidão exalou como um único corpo. Lá fora, a chuva parou completamente. A luz do sol jorrou pelas janelas e incendiou o lustre até que todo o salão brilhou. Isabela perdeu o controle, gritando: "Este rapaz não pertence a este lugar!" Suas palavras, capturadas por dezenas de celulares, confirmaram tudo o que eu havia alegado. Marcelo deu um passo à frente, pegou a aliança da mão de Otávio e a colocou no altar. Um casamento construído sobre mentiras não é um casamento, disse ele. Sua voz chegou até a última fileira. Os convidados se levantaram. Alguns saíram rapidamente, outros demoraram, sussurrando em suas telas. Um repórter transmitia ao vivo, hashtags já florescendo por São Paulo. Minha equipe se movia com calma, guiando as pessoas para as saídas, oferecendo café e água. Profissionalismo no meio do caos. Otávio desceu o corredor e parou na minha frente. Ele não me agradeceu, ainda não, mas seus olhos tinham o mesmo olhar da noite em que me tirou da enchente. Pela primeira vez em anos, me senti como seu irmão novamente. O salão de festas se esvaziou lentamente, deixando para trás pétalas, programas e a luz do sol se espalhando pelo parquet. O lustre brilhava como se tivesse esperado por este exato momento para reluzir. Eu fiquei sob ele, exausto, mas inteiro. Ao anoitecer, as manchetes declaravam o que havia acontecido. O Aurora Prestige defendeu sua cláusula de honra. Meu celular vibrava com mensagens que ignorei, exceto uma do meu advogado. Você protegeu o prédio. Você protegeu a si mesmo. O sinal foi devolvido integralmente. Levei-o direto ao banco e, em seguida, preenchi os papéis para a bolsa Laços Verdadeiros, um fundo para casais que valorizavam pessoas em vez de espetáculo. O dinheiro semearia casamentos que honrassem a dignidade. As consequências vieram rápido. Laura desapareceu de São Paulo. Isabela deu entrevistas furiosas,
culpando a todos, menos a si mesma. Marcelo emitiu uma única declaração sobre respeitar as instituições e depois se retirou para os negócios. No silêncio que se seguiu, foquei na equipe, nas reservas, em reparar o que poderia ser reparado. 6 meses depois, Laura voltou, mais magra, a voz subjugada. Ela me entregou um cheque administrativo pelo depósito que eu havia coberto e sussurrou. Eu pensei que controle significava segurança. Isso me arruinou. Eu assenti, não com triunfo, mas com uma espécie de alívio. Algumas lições você não precisa cravar mais fundo. A vida de Otávio voltou a um terreno mais firme. Ele e Clara Ribeiro se aproximaram e, quando se casaram, foi no Jardim do Aurora, sob um céu claro de verão. Fui o padrinho, o lustre, lá dentro, queimando silenciosamente nele sobre cadeiras vazias. Sem extravagância, sem pretensões, apenas votos ditos com sinceridade. Foi o tipo de casamento que cura. No Mercadão, conversei com um grupo de jovens curiosos sobre a história. Um deles perguntou: como você impede as pessoas de te desrespeitarem? Eu lhe disse a verdade. Você não pode controlá-las. Você só pode se recusar a entregar seu autorrespeito. Depois que você o entrega, ele se vai. Eles ouviram, assentindo da mesma forma que Otávio uma vez me ouviu. A cidade aprovou novas diretrizes para locais históricos, citando o nosso caso. Minha caixa de entrada se encheu de consultas, incluindo uma de uma grande empresa de tecnologia querendo construir sobreposições de realidade aumentada que honrariam e não apagariam a história. Pela primeira vez, tecnologia e tradição pareciam parceiras. No final do outono, Otávio e eu fizemos uma trilha na Serra da Cantareira. A neblina se agarrava às árvores. O caminho estava escorregadio sob nossas botas. No cume, a névoa se abriu e a luz do sol se derramou sobre a serra. Ficamos em silêncio, ouvindo o vento. Você estava certo, Otávio disse suavemente. Eu balancei a cabeça. Nós estávamos. Ele sorriu. O tipo de sorriso que pertence a irmãos que enfrentaram tempestades. Olhei para o céu amplo e ininterrupto. São Paulo me ensinou que as tempestades sempre passam. O que importa é quem você é quando a chuva termina e o que você escolheu salvar enquanto ela caía.